Olá pessoal, tudo bem? Espero encontrá-los bem nesse período de pandemia. Meu nome é Ronei, eu vou estar com vocês neste período referente ao componente Sociedade e Cultura Digitais. Espero que vocês gostem da proposta. Eu pretendo fazer uma apresentação muito breve, inicialmente falando dos objetivos e adiantando algumas questões que são relevantes para a temática deste componente. E em seguida, eu vou falar um pouquinho sobre a avaliação. A respeito dos objetivos deste componente, nós pretendemos compreender as transformações sociais que impactam a educação com enfoque nas tecnologias e os potenciais educativos nela contidos. Ou seja, é do nosso interesse observar quais são os potenciais que as tecnologias educacionais têm oferecido para uma educação crítica, reflexiva e coerente com o contexto atual, né? Ainda temos analisar os modos pelos quais o cyberespaço produz novos processos cognitivos, destacando as possibilidades de aproximação entre cybercultura e currículo escolar. Estamos cientes de que a sociedade tem mudado numa velocidade, né, absurda, descomunal, e exatamente ciente disso nós temos por pretensão observar os desafios que são postos à educação neste período, bem como as possibilidades que essa cybercultura apontam para o atual cenário posto à educação. Tá? Eu vou, além dessas questões associadas aos objetivos, eu vou falar muito brevemente sobre avaliação, porque eu sei que isso angustia muitas pessoas, então apenas para acalmar vocês. Os encontros síncronos nossos serão 3, né, no dia 4 e 18 de setembro e um último no dia 2 de outubro. Nesse primeiro encontro, desta primeira semana, né, de setembro, nós vamos falar um pouquinho sobre as tecnologias educacionais dentro de contextos históricos. Então nós vamos fazer um resgate um pouquinho sobre os papéis designados à educação, né, de origem modernista, né, de origem com forte influência cartesiana, como ela chega aqui no Brasil, né, anos mais à frente, pós-processo de colonização, e também observarmos como é que as tecnologias educacionais elas vão sendo utilizadas nesse transcurso aí do século XIX para o século XX, né, e como é que essas prerrogativas elas vão, no decorrer dos séculos, dos tempos seguintes, despontando como novas possibilidades de uso, para além dos ditames racionalistas herdados dessa concepção cartesiana de educação. Tá? Então, no segundo encontro, nós vamos falar sobre cyberativismo, teremos uma convidada que na primeira aula, nesse primeiro encontro síncrono, eu vou falar para vocês. E por último, falaremos sobre educação e cyberespaço na pós-modernidade. Eu acho que esse tema é muito interessante para que a gente comece a refletir sobre os potenciais das tecnologias para além de algumas limitações impostas dentro de alguns programas curriculares que se tem praticado hoje, inclusive aqui no Brasil. A respeito da avaliação, nós teremos apenas somente três elementos a serem avaliados. O primeiro corresponde ao fórum, cuja participação é individual. Esperamos que vocês façam uma postagem individual e dialoguem com outras 2 postagens, ou seja, manifestem outros 2 comentários. Então, o tema central é a pergunta: quais são os efeitos da cultura digital para a educação na contemporaneidade? Eu digo que é muito bem-vindo, são bem-vindos os comentários em torno de experiências exitosas sobre a educação associada às tecnologias no tempo recente. Se vocês tiverem experiências, podem ficar à vontade de mencioná-las, elas são muito enriquecedoras para a gente também, tá? Então, vale 30 pontos e vocês terão prazo aí até o dia 11 de setembro para postar, para fazer uso lá das ferramentas no fórum disponível no AVA. A segunda atividade é o plano de aula. Vocês vão fazer essa atividade que pode ser individualmente, pode ser em dupla e pode ser em trio. Vocês escolhem, tá? Essa atividade corresponde a vocês bolarem um plano de aula,
né, contendo aqueles elementos que a gente sabe, né, objetivos, procedimentos, método de avaliação, recursos, referências bibliográficas, ou seja, vocês planejarem uma aula de 100 minutos, né, então imaginem que seja uma aulas geminadas de 100 minutos na totalidade para a educação básica, vocês vão escolher uma série da educação básica, ou vocês vão escolher um ou mais componentes curriculares para trabalharem, né, pode ser uma abordagem interdisciplinar entre dois componentes, por exemplo, ou um apenas, se vocês preferirem, e vocês vão pensar num plano de aula que vocês tratem e valorizem as tecnologias educacionais. Vocês podem pautar, por exemplo, questões em torno de redes sociais, pautar questões em torno das ideologias que permeiam por exemplo, o consumo, que tangem o cyberativismo, que nós vamos falar ainda, sobre as potencialidades de reivindicação aí de diversos elementos da sociedade que por tanto tempo estiveram invisibilizados. Então, vocês podem escolher determinadas temáticas que vocês entendam ser pertinentes para trabalhar na educação básica, de modo que vocês valorizem o cyberespaço, de modo que vocês valorizem a cultura dentro desta configuração pós-moderna, como a gente vai abordar, tá? Isso vale 35 pontos e vocês têm até o dia 25 de setembro para postar. A última atividade é um mapa mental. Vocês podem utilizar uma dessas duas ferramentas que estamos disponibilizando, que elas vão ajudar muito, né? Caso vocês não tenham familiaridade com essas ferramentas, eu sugiro a vocês que escrevam no YouTube. E ali vocês encontram muitos tutoriais que ajudam na feitura dessa atividade, tá? Então, um mapa mental com tema gerador cyberativismo. Então, não se desesperem por hora se vocês não souberem do que se trata, porque nós falaremos muito disso na segunda aula, que vai ajudá-los na feitura dessa atividade. Então, vocês vão fazer um mapa mental individualmente, né, sobre o cyberativismo, e dali vocês vão tirando outros conceitos que vocês julgam ter articulação coerente com o cyberativismo. Ou seja, uma interpretação muito pessoal sobre o que é cyberativismo e a associação disso na educação. Então, o tema central não é o cyberativismo de modo isolado, é o cyberativismo articulado com a educação. Tá? A pertinência desse cyberativismo na educação contemporânea. E vocês têm o limite até 6 de outubro para a entrega dessa atividade, que vale 35 pontos. Eu espero muito que vocês gostem deste componente, esse componente que é muito interessante, eu acho que é de uma grande valia, de uma grande pertinência para a gente pensar a educação nesse cenário que nós estamos vivendo, majoritariamente remoto. As referências estão lá disponíveis, qualquer coisa nós estamos aqui para tirar eventuais dúvidas que vocês tenham, tá? É um enorme prazer, já adianto, estou muito ansioso para conhecê-los e espero que a gente faça um trabalho muito legal. Valeu, gente, tudo de bom.